neste vídeo vou explorar o cálculo da média com as frequências relativas. Neste vídeo vamos ver que podemos calcular a média com as frequências relativas. Para isso vamos ver este exemplo aqui, onde está representado na tabela as idades de 10 alunos de um curso de música. E então, para calcularmos a média das idades dos 10 alunos, temos que somar as idades dos 10 alunos e dividir por 10. Para isso temos que ver que não há só um aluno com 14 anos, há 4. Então a média, como tradicionalmente calculamos, a média será igual à soma das idades dos 10 alunos a dividir por 10. Soma das idades dos 10 alunos a dividir por 10. Então temos que ver que para somar as idades temos que fazer 11 vezes 1 mais 12 vezes 2, que há 2 alunos com 12 anos, mais 13 vezes 3, mais 14 vezes 4, a dividir por 10. Pronto, usando as frequências absolutas, calcularmos agora então a soma das idades dos 10 alunos, dividimos por 10 e teríamos a média. Mas não quero calcular a média assim já diretamente, quero envolver a frequência relativa. Então, usando aqui uma propriedade do cálculo, que é que permite calcular frações, ou seja, frações, para somar frações com o mesmo denominador, mantém-se o denominador e só se somam os numeradores. Fazendo a regra ao contrário, podemos separar esta conta em 4 parcelas, em 11 vezes 1 a dividir por 10, mais 12 vezes 2 a dividir por 10, mais 13 vezes 3 a dividir por 10, mais 14 vezes 4 a dividir por 10. Então, 1 a dividir por 10 é a frequência relativa dos alunos que têm 11 anos, que é 0.1, mais 12 vezes 2 a dividir por 10 é 0.2, que é a frequência relativa dos alunos que têm 12 anos, 13 vezes 3 a dividir por 10 é 0.3, que é a frequência relativa dos alunos que têm 13 anos, mais 14 vezes 0.4, que é a frequência relativa dos alunos que têm 14 anos. E então, reparem, em vez de dividir, como dividi todas as parcelas por 10, acabei por observar que essa divisão da frequência absoluta por 10, pelo total de alunos, é a frequência relativa. Em vez de dividir no fim, posso dividir em cada uma das parcelas por 10 e então no fim já tenho a divisão, não preciso fazer nenhuma divisão e assim só multiplicar as idades pelas frequências relativas e somar. E então, fazendo esta conta, dá-me a média das idades, que é, neste caso, 13 anos. Colocando esta conta na máquina. Generalizando, o que é que eu posso fazer para calcular a média usando as frequências relativas? Basta ver que por esta habilidade de cálculo que se pode generalizar aqui na expressão, posso ver que a média obtém-se multiplicando simplesmente os atributos da variável quantitativa pela frequência relativa e somando todas as parcelas temos o valor da média, que era o que se pretendia. Vamos ver a seguir isto nos exemplos. A média usando as frequências relativas é muito usado na educação, em particular para calcular a média de entrada dos alunos na universidade ou nos critérios de avaliação das disciplinas. Vamos ver aqui 2 exemplos que estão associados com a educação e um exemplo de 3 que tem a ver com uma situação a nível de resolução de problemas. Então, o primeiro exemplo é a média para entrar na universidade é efetuada valorizando em 70% a nota interna da escola e em 30% a nota de exame. O Rui teve 16 na nota interna da escola e 10 na nota de exame. Qual é a sua média? Para calcularmos a média, aqui não podemos somar as duas notas, porque a nota interna tem uma frequência de 70% e a nota de exame tem uma frequência de 30%. Então, a média será calculada da seguinte forma. Ele teve 16, mas a nota interna vale 70%, 70% em dízimo é 0.7,
mais a nota de exame que foi 10, mas só vale 30%. É como que ele tivesse 70 notas de 16 e 30 notas de 10. A média vai dar, fazendo esta conta na máquina, colocando aqui na máquina, dá 14,2. Pronto, a média para entrar na Universidade do Rui seria 14,2 valores. Tem atenção aqui a observar que com 10 de exame baixa 2 valores a nota interna, de 16 passa para 14. Os critérios de avaliação de uma disciplina, no exemplo 2, são distribuídos da seguinte forma: 50% para os testes escritos, 25% para a prova oral, 10% para questões-aula, 5% para a participação, 5% para o comportamento e 5% para a organização do caderno. A IANA, a tabela representa as notas da IANA nos diferentes parâmetros de avaliação: 14 no teste, 17 na prova oral, 11 na questão-aula, 16 na participação, 10 no comportamento e também 10 no caderno. Qual é a média final da IANA na disciplina? Então, para fazer a média, temos que calcular que o meu teste teve 14 e vale 50%, 50% 0,5. Mais a prova oral 17, que vale 25%, 0,25. Mais as questões aula teve 11 e valem 10%, vezes 0,1. A participação teve 16 e vale 5%, vezes 0,05. O comportamento teve 10 e vale 5%, vezes 0,05. A organização do caderno teve também 10, vale 5%, também multiplica-se por 0,05, que seria a frequência. Então a média, fazendo esta conta na calculadora, dá 14,15. Então a média final da IANA seria 14,15. Pronto. É claro que aqui a organização do caderno e estes aspectos podiam fazer um bocadinho a diferença. Não permitiu as duas notas da prova oral e da participação, a nível da questão oral de comportamento e da organização, não permitiram subir a nota propriamente em relação ao teste. Por fim, o exemplo 3 é uma situação a nível do problema, ou seja, temos a tabela representa as idades de alguns alunos de um curso de inglês. Sabe-se que a média dos alunos é 13,8 anos, determina o valor de A, idade em falta na tabela, ou seja, sabe-se que 30% dos alunos do curso têm 12 anos, 25% dos alunos têm 13, 20% têm 14, 15% têm 15 anos e 10% não se sabe a idade, se é 16, se é 17, se é 18, se é 19. Vamos ter que ver, podíamos fazer por tentativas e experimentar, mas vamos equacionar, podíamos usar um raciocínio semelhante ao que se faz na distribuição dos mandatos, se já é mais, se já é menos, visto que aqui é um valor inteiro, mas aqui vamos também usar uma equação para resolver o problema, ou seja, a média das idades tem que dar 13,8 anos, a média tem que ser 13,8 anos, isso nós já sabemos à partida. E então, sabemos que a média das idades seria calculada de que forma? 12 tem um peso de 30% vezes 0,3, mais 13 anos são 25% dos alunos, vezes 0,25, mais 14 anos tem um peso de 20% vezes 0,2, mais 15 anos tem um peso para a média de 15%, 0,15, mais a idade em falta vezes o peso que tem para a média, que é 10%, 0,1. Tem que dar 13,8. Conclusão, posso fazer esta conta toda até aqui na máquina, só não posso juntar o A vezes 0,1. Não, colocando esta conta toda na máquina, dá 11,9.
Então, 11,9 mais A vezes 0,1 tem que dar 13,8. Passar 11,9 para outro membro da equação, fica A vezes 0,1 tem que dar igual a 13,8 menos 11,9. Conclusão, A vezes 0,1 tem que dar igual, fazendo esta conta na máquina, dá 1,9. Então, o A vai ser igual a 1,9 a dividir por 0,1. Conclusão, o A vai ser 19. Então, o valor em falta na tabela, a resposta é que o A é 19 anos. Pronto, está resolvido o problema e está aqui mostrado como é que se pode ter que usar o cálculo da média com as frequências relativas. Pronto.